Irmãos, apenas uma correção, não posso deixar de passar. Na quarta-feira passada nós comentamos que nós recebemos uma ajuda da igreja presbiteriana, e eu não sei porquê e não sei como eu entendi central, mas é a igreja presbiteriana Filadélfia, ali em Curitiba, próximo ao Capão Raso. Eles estiveram conosco, trazendo então algumas coisas que nós já repassamos, então não posso deixar passar, né? Foi a igreja presbiteriana Filadélfia, ali Curitiba, Capão Raso. Irmãos, hoje eu estava na meditação para o estudo de hoje à noite, e eu estava lendo um pouco desse livro, Charles Swindoll, Firme em Seus Valores, da editora Betânia. Os irmãos que quiserem, depois podem pegar, lembrando que nós temos ali a nossa biblioteca, onde você não precisa anotar, você não precisa marcar, você vê, pega o livro, lê o livro e traz depois, deixa ali, pega outro livro. Esse livro é um livro aí, década de 70, década de 80, mas ele vai trabalhar algumas coisas muito interessantes sobre família. E alguns pontos eu gostaria de estar comentando com os irmãos, e aí nós vamos estar adentrando na palavra de Deus para meditarmos. E ele diz assim: a família de hoje, o quadro é sombrio. Queridos, família de hoje, e esse escritor está falando de uma família de 30 anos mais ou menos atrás. E esse escritor, ele está falando de um quadro que ele vê nos Estados Unidos, onde ele pesquisou e fez então o seu levantamento de informações para chegar a esta frase, a essa conclusão. Mas nós, mesmo sendo analisados esses dados nos Estados Unidos, eu creio que nos servem muito para nós aqui. Até porque, de forma ou de outra, nós acabamos refletindo também algumas coisas que acontecem na América do Norte. Não é surpresa para ninguém o fato de que a família hoje em dia se acha sob fogo cerrado. Recentemente, um periódico americano faz uma reportagem especial sobre a família nos Estados Unidos. O título: Analisando a Família, ou poderia se trabalhar, vamos fortalecer a família, ou melhor, vamos salvar a família. Assim como alguns animais, a baleia e a garça azul e outros, a família está se tornando uma espécie em extinção. E ele começa assim as suas palavras: a família hoje começa a ser uma espécie em extinção. Você procura e você tem dificuldade em achar a família pautada nos valores morais, nos valores éticos, nos valores encontrados na palavra. E ele vai coletar algumas informações. Isso estamos trabalhando décadas atrás. Mais de 1/3 dos casamentos acabam em separação. Mais de 1/3. Isso há 30 anos atrás, quando ainda as coisas eram um pouco mais mantidas. Quase 80% das pessoas divorciadas casam-se novamente, e mais de 40% desses segundos casamentos também fracassam. Na sua pesquisa, então, de 10 pessoas que iam buscar o seu segundo casamento, 4 fracassariam. Ou seja, aumentava-se essa porcentagem de 1/3 de casamentos fracassados no primeiro, vai aumentando um pouco. De 10 crianças nascidas, olha, na década de 70, 4 vão passar parte da sua infância com apenas um dos pais. 15% das crianças que nascem hoje na América são ilegítimas, e dessas 50% são filhos de mães adolescentes. Se eu não falasse que esse livro remonta à década de 70 ou 80, e começasse só a ler
essa pesquisa, essas frases, nós não teríamos a nítida impressão e a certeza que estamos falando dos dias de hoje? Teríamos. Porque isso não está tão distante, ou pelo contrário, talvez esses sejam dados que já foram ultrapassados. Um grande número de crianças que vivem com os pais ao voltar da escola ficam sozinhas em casa. Ambos os pais trabalham fora. Um bom número de menores sofre crueldade dos pais ou outros adultos, e boa porcentagem deles sofrem abusos sexuais. Em cerca de 20% das famílias americanas, as crianças são submetidas a maus tratos. Cerca de 30% dos casais experimentam alguma forma de violência no seu relacionamento, e um grande número já tentou contra a vida do cônjuge. Há 30 anos atrás, de cada 10 casais, 3 já tinham uma violência de tentar tirar a vida. Uma média de 13 adolescentes por dia se suicidaram nos Estados Unidos. Nesse período, dessa década, por ano que ele estava trabalhando. O espancamento de mulheres está alcançando um índice epidêmico nos Estados Unidos. As coisas aumentando. E isso sem falar em outras coisas. Queridos, quando eu olho para esses dados, e ao estar meditando, eu começo a ver que a nossa sociedade é isso aqui. E esse livro, esse autor, ele escreve daquilo que ele viu e viveu nos Estados Unidos. Mas nós podemos pegar isso e, ao analisarmos, nós podemos olhar para o nosso país. Podemos olhar para a nossa realidade. E podemos, e eu creio sem dúvida alguma, chegar às mesmas conclusões que esse escritor chegou. A família é algo em extinção. Tudo se volta contra a família. Tudo se volta para destruir a família. E os valores vão se perdendo dia após dia. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, ela é a única que nos dá resposta e saída para o que está acontecendo em nossa sociedade. Somente a palavra de Deus, ela nos mostra como deve ser o conviver, como deve ser a forma de nós nos conduzirmos como família. E só nela há solução e salvação. Abra sua Bíblia. Salmo 127. E aqui nós encontramos no Salmo 127 e no Salmo 128, nós encontramos uma perspectiva divina sobre a família. Sobre como a família deve se comportar, como deve ser esse dia a dia da família. E dessa forma nos sustentarmos e nos guardarmos de todas as coisas que nos acontecem. Eu quero ler o Salmo 127 e o Salmo 128. Os irmãos, mesmo assentados, podem acompanhar a leitura. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá a ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos na mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao seu lado, frutífera ao lado da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião
e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Amém? E nós já falamos sobre isso, e o texto, quando ele começa 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Ora, princípio que nós entendemos para que nós não venhamos a adentrar nessa estatística que acabamos de observar, é o Senhor sendo central em nossas casas. Se não queremos fazer parte dessa estatística, o Senhor é quem deve edificar a nossa casa. O Senhor é quem deve estar sustentando a nossa casa. E os cânticos que nós cantamos, eles nos sugerem a isso. Tudo pertence ao Senhor, tudo entregarei, tudo. A família, nós precisamos entregar ao Senhor. Precisamos entregar nossa família de tal forma que Ele venha controlar. Às vezes os pais acham que eles têm o poder de controle sobre a casa. Mas se enganam. Porque quem deve controlar e quem deve ter o controle da casa é primeiramente Deus. Deus deve estar no controle de nossas casas. Se Ele estiver no controle, aí, querido, começa bem. Se Ele estiver no controle, as coisas começam bem. E Ele vai falar que se Deus não estiver no controle, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim Ele dá aos seus amados o sono. Querido, se o Senhor não sustentar a casa, você pode fazer o que for. Você pode correr para que lado for. Você pode ter a força de super-herói, mas será inútil. Você vai correr de um lado, você vai correr do outro, e nada vai dar certo. Porque quem transforma é o Senhor. Quem guarda é o Senhor. Quem protege é o Senhor. Por isso Ele precisa estar ali edificando. Se Ele não estiver edificando, nosso trabalho é vão. O nosso trabalho será vão. E Ele mesmo coloca, verso 3, eis que os filhos serão herança do Senhor, do fruto do ventre seu galardão, como flechas na mão do valente, assim são os filhos na mocidade, bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Ora, o Senhor edifica. O Senhor guarda. Se o Senhor edifica e o Senhor guarda, eu procuro no Senhor a sabedoria para conduzir a casa. Amém? Eu, como pai, procuro no Senhor a direção para, como pai e como marido, conduzir a família. A esposa, como esposa e como mãe, busca no Senhor o conhecimento e a sabedoria para se posicionar como esposa e como mãe, orientando. Quando o Senhor é quem edifica, o Senhor é quem cuida, nós reconhecemos isso, nós passamos para os nossos filhos as coisas certas. E nós ensinamos os nossos filhos aquilo que eles precisam fazer e de que forma eles precisam proceder a sua vida. É muito interessante este final, que muitas vezes passa tão despercebido na leitura do Salmo 127. Se pega muitas vezes do primeiro verso, segundo, e esse é o finalzinho, não serão confundidos quando falarem com um dos seus inimigos à porta. O que o texto está dizendo é que aquele que teme ao Senhor, o pai e a mãe que temem ao Senhor, o pai e a mãe que se colocam diante do Senhor, eles educam os seus filhos no temor do Senhor. Eles ensinam e instruem os seus filhos no temor do Senhor. E aí, quando inimigos, homens maus, aí, quando pessoas que são contrários à vontade de Deus,
tentarem confundir, o texto diz que eles não serão confundidos. Valores pautados na palavra do Senhor, em uma casa onde o Senhor é que edifica, onde o Senhor é quem guarda. É como, já brincaram de dominó? Montar dominózinho assim e para empurrar a pedrinha? É bacana, né? É ainda mais quando você não é você que está montando. Você fica com um comichão de ir lá e empurrar a primeira pedra antes daquele que está montando. É uma cascata. Famílias que não temem ao Senhor e famílias que o Senhor não edifica a casa, não conhecem os seus papéis dentro de casa, não instruem os seus filhos corretamente, por isso os seus filhos são confundidos quando são levados por pessoas que maquinam o mal. Porém, quando uma casa é edificada pelo Senhor, quando uma casa é guardada pelo Senhor, quando aqueles que trabalham na casa servem ao Senhor, compreendendo o seu papel, ensinam os seus filhos não são confundidos. Os seus filhos permanecem firmes no Senhor. Entrando, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do teu trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. Ora, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, que reconhece que o Senhor edifica a sua casa. Este é bem-aventurado. É aquele que teme ao Senhor, reconhecendo que Deus guarda a sua casa. Ora, se Deus guarda a minha casa, se Deus trabalha por mim, Ele edifica, queridos, não tem como não ser feliz. Os problemas virão? Virão. As adversidades aparecerão? Aparecerão. De vez em quando, um conflito vai acontecer dentro de casa? Não vai. Mas nós buscamos no Senhor, e logo tudo se resolve, e ficamos e somos felizes. Felizes. Porque a nossa alegria está no Senhor, nossa alegria está em buscar o Senhor e servir ao Senhor. Então a nossa casa é feliz, a nossa casa é alegre. E o verso 4 vai estar dizendo: eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Será abençoado. E quer algo mais abençoado dentro de uma casa? Quando sua mulher e seus filhos estão em volta dele? Ou quando uma mulher se abençoada quando o seu marido e os seus filhos estão em volta dela? Queridos, isso é maravilhoso. Você poder estar dentro de casa e a sua família ali com você. Você sair e a sua família com você. Isso é bênção de Deus para as nossas vidas. Se tememos ao Senhor, se entendemos que o Senhor edifica, somos abençoados. E o Senhor nos abençoará desde Sião, e veremos o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. Queridos, em parte, acaba sendo isso uma promessa para as nossas futuras gerações. Ora, eu temo ao Senhor e guardo o Senhor aqui, seus mandamentos. Eu entendo e compreendo que o Senhor é quem edifica a minha casa. Sou feliz por na minha casa ter ao meu redor minha esposa e os meus filhos, e instruo eles como devem caminhar, como devem andar, como devem proceder. A possibilidade deles também serem abençoados e serem tão prósperos com as suas famílias quanto eu sou, é tremenda, é muito grande. Por isso o texto vai dizer: o Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém todos os dias, e verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Olha que responsabilidade nós temos hoje, para que os nossos filhos dos nossos filhos dos nossos filhos, os nossos bisnetos, tataranetos, aquela geração que nós nem vamos conhecer,
seja feliz e seja próspera. Em parte, nós temos responsabilidade sobre isso. Porque aquilo que nós ensinarmos e repassarmos, isso será ensinado e repassado. Os valores familiares precisam ser resgatados. Precisam ser resgatados. Estar junto da família é algo muito bom. Mês de agosto, que é o congresso, né, Mário? Vai umas 20 e poucas pessoas aqui da igreja, 24 pessoas aqui da igreja vão para o congresso da família. 24 pessoas. Em Curitiba, nesse mesmo período, vai estar acontecendo a conferência da família. E eu estava conversando ainda ontem com hoje pela manhã, né, Mário? Na nossa oração, nós vamos para lá e quem sabe o ano que vem, dessas pessoas que estão indo para o congresso da família, não possa se organizar na igreja, aqui, um congresso da família, onde nós possamos abordar todos os assuntos sobre família, pai, mãe, filhos, casal, irmãos, todos os assuntos voltados para a família. Se a família é uma instituição, algo em extinção e escasso, nós precisamos lutar para preservar isso. Preservar. Ontem, o Eliseu, nós na reunião dos homens, e ele compartilhou algo muito interessante. Muito interessante. Ele estava compartilhando sobre uma situação que ele passou de uma pessoa que queria se separar. E ele foi lá e conversou com a pessoa e testemunhou e falou. E a pessoa foi embora e uns dias depois voltou e foi lá para o Eliseu, voltei. Queridos, nós temos que lutar pela preservação da família, mas não de forma hipócrita. Não é lutar dizendo a família tem que agora até o fim. É isso mesmo, mas temos que ensinar, temos que discipular, temos que falar, temos que mostrar as coisas certas e mostrar também aquilo que está errado dentro de nossas casas. Preservar a família é trabalhar com a família, é colocar diante de Deus as dificuldades, os problemas, é ser uma igreja que está pronta para receber pessoas em dificuldade, famílias em dificuldades, e que estará pronta para caminhar com essas famílias. Nós não podemos olhar para tudo isso que está acontecendo, olhar para essas estatísticas que já são ultrapassadas e ficar pensando que vamos ficar aqui dentro do nosso estabelecimento, dentro do nosso local seguro, e aí as famílias lá fora que se ajudem como puder. Não, nós precisamos nos posicionar, nós precisamos valorizar nossa casa, valorizar a nossa família. Precisamos valorizar o cônjuge, valorizar os filhos, valorizar os pais. Hoje em dia tem adolescente que tem vergonha. O Azaf e o Nicolas, quando eles saem do meu lado, eles sofrem um pouquinho, né? Eles estão indo para a escola e eu já pego na mão deles. Na mão deles, e pai, o quê? Você é meu filho, está pensando o quê? Só porque está com 13, com 10 anos? Vem cá, dá a mão. Aí vamos, e eles meio assim, né? Mas vão indo, sabe? Eu andava de mãos dadas com meu pai, ia para o shopping, lá para o Parque Barigui, em Curitiba. Só ia dando volta com o pai lá, naquele parque lá, de mãos dadas. Meu pai, minha mãe. Tá? Nós precisamos trabalhar isso. Há quantos filhos
que têm vergonha dos seus pais, casais que sentem vergonha um do outro, casais que não valorizam o potencial. Tem que valorizar. Quem está do seu lado é a pessoa que Deus colocou para você. Tem que valorizar, porque olha, quem está do teu lado te atura muito. Né, mozinho? Me atura muito, né? É bênção de Deus para você. Agora, seja sincero, você se aguentaria? Você não se aguentaria. E quem do teu lado tem que te aguentar? E aí você não vai exaltar, né? Você não vai dizer, olha que pessoa maravilhosa que está do meu lado, que pessoa boa que está do meu lado, olha, me aguenta, me atura, eu mesmo não me aguento. Valorizar. Mas as famílias de hoje não se valorizam. As famílias de hoje não se dão ao respeito. As famílias de hoje não voltam para princípios básicos. Queridos, é necessário voltarmos e, se for preciso, caminhar na contramão da sociedade. Sim, caminhar na contramão da sociedade, mas permanecer firme naquilo que o Senhor tem, mas permanecer firme na palavra do Senhor e permanecer firme como família, para mostrarmos a pessoas que é possível sim viver uma família feliz. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É possível sim, queridos, mas nós precisamos nos colocar diante do Senhor para assim vivermos. E quero convidar você a fechar os seus olhos, colocar a sua casa, a sua família diante do Senhor. Se você é solteiro, mora com os teus pais, coloca teus pais diante do Senhor. Se você é casado, não tem filhos, coloque o seu esposo, a sua esposa diante do Senhor. Se você tem filhos, coloque os seus filhos diante do Senhor. Mas coloque agora, neste momento, a sua família diante de Deus. Te louvamos, Pai, te bendizemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Clamamos a Ti, ó Pai, por nossas famílias. Enquanto em uma sociedade corrompida, a família tem perdido espaço, os valores da Tua palavra têm perdido espaço. Ó Deus, nós queremos afirmar e declarar que em nossas casas há o espaço da Tua palavra. Há espaço para o Senhor guardar, proteger, firmar nosso lar. Ó Deus, queremos colocar diante do Senhor todos que aqui estão, todas as suas casas, sua família. Queremos colocar diante do Senhor as situações que porventura possam estar passando. Seja, ó Deus, problemas emocionais, sejam problemas financeiros, conjugais, seja qual for, ó Pai, os problemas de dificuldades que os Teus filhos possam estar enfrentando dentro de suas casas. Ó Pai, nós queremos clamar ao Senhor e o Senhor possa orientar e o Senhor possa, ó Pai, derramar da Tua graça sobre os Teus filhos e que as coisas possam ser resolvidas para a honra e glória do Senhor, ó Pai. Nós cremos que é possível sim viver em família. E cremos sim, ó Pai, que é possível viver em família sendo feliz. Ó Pai, mas nós também entendemos que a felicidade vem somente do Senhor. Por isso, ó Pai, nos colocamos diante de Ti. Venha sobre nós, ó Pai, traga sobre nós o Teu Espírito. Traga sobre nós, ó Pai, a Tua paz.
a unção do Senhor sobre nós, sobre os lares que aqui estão, e que possamos testemunhar das ricas bênçãos que o Senhor tem feito em nossas casas, e que possamos ser abençoados dentro de nossos lares, em nome de Jesus, amém. Querido, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você tenha uma semana abençoada no nome do Senhor Jesus, amém? Queridos, sexta-feira nós temos sopa, 8 horas, cartão, tá? Se você não pegou ainda o cartão, procure o Mário, pegue lá com ele, lembrando que em cartão pego é cartão pago. Pegue com ele, é R$15, 5 tipos de sopa. 8 horas, vem aqui se deliciar com as sopas que vão ter. Muito, muito, muito gostoso. Queridos, fique de pé, nós estamos encerrando. Eu vou pedir só o auxílio dos homens depois. Se você tem que ir para sua casa, querido, não fique constrangido. Vá, Deus te abençoe. Mas os homens que puderem ficar, nós já vamos pegar os bancos, vamos colocar já no canto, vamos trazer já as mesas e as cadeiras de madeira aqui, porque já fica um pouco mais fácil para sexta-feira. Olha para quem está do seu lado, olha para quem está do seu lado, dê aquele sorriso lindo e maravilhoso, dê um abraço nele, deseja a ele uma semana abençoada no nome do Senhor Jesus.